vamos lá, publicando seu back-end em Delphi, certo? O que a gente vai ver, o que é a ideia dessa palestra, tá? A gente vai ver a vantagem de ter um back-end, tá, pessoal? Então, a ideia é a gente contemplar que eu não tenho nada de back-end hoje. Eu tenho só um client-server, tá? Ou eu tenho um back-end, mas eu estou meio dúbio. Será que eu preciso ter isso ou não? Tá? Então, vou listar alguns pontos de por que a gente pode ter um back-end, o que a gente pode hospedar nesse back-end. Será que eu preciso botar tudo que eu tenho hoje num back-end? Tá? E que tecnologias o Delphi tem pronto para eu integrar no meu back-end, tá? RAD Server versus Data Snap, tá? Algumas das principais diferenças entre os dois, tá? Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro, certo? E o último aqui, evitando surpresas na publicação, tá? Então eu fiz um compilado de todos os pontos que o pessoal passou nas consultorias, nos treinamentos, as principais dúvidas, os principais pontos que eu tive que passar para o pessoal já, eu peguei e separei para a gente passar aqui um resumão rápido, tá? Dos maiores erros, maiores problemas que acontecem durante as publicações, tá? E o último, a gente vai ver técnicas de deploy, tá? O que a gente pode fazer para facilitar o nosso deploy, para ficar mais simples a gente publicar nosso serviço, tá? Então, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar esse processo, para ficar sem estresse, tá? Então, sobre mim, eu sou o John Mai, tá? Eu sou gerente de desenvolvimento na Aquasoft, MVP da Embarcadero nas linguagens Delphi e C++, Builder, tá? Eu sou Delphi Master certificado Delphi Master. Eu sou engenheiro de controle e automação, então atuo nas duas áreas, tanto em software quanto em projetos de automação também, tá? E para trazer um pouco mais de experiência, eu vou citar aqui um contraste, tá, com projetos de outras linguagens que eu também já publiquei. No caso aqui, Node, PHP e C Sharp, tá? Então eu tenho serviços em produção dessas linguagens também, certo? Eu vou tentar pontuar também algumas diferenças do RAD Server para essas linguagens, onde ele saiu melhor, onde não, certo? E como é que a gente pode comparar, porque muitas vezes, né, mas ainda está em Delphi, vai começar um back-end, mas vai fazer em Delphi, né? Por quê? Então vou pontuar algumas dessas vantagens também em relação a algumas linguagens, tá? Então vamos lá, vamos ver primeiro as vantagens de a gente ter um back-end, tá? Suponhamos que hoje em dia, né, a gente tem os ambientes bem diversificados, bem complexos, né? Normalmente a gente tem 5 ou 6 tipos de aplicações rodando. Eu tenho diferentes tipos de clientes. É diferente a realidade que a gente tinha antes, né? Provavelmente o RP de vocês ou o setor de TI da empresa de vocês já lida com o fato de ter um app integrado, de ter um serviço de terceiros integrado, tá? Então, querendo ou não, eu vou ter essa realidade de ter vários ambientes, tá? Sendo que cada ambiente está rodando no seu sistema operacional, com a sua tecnologia, com o seu jeito de funcionar, tá? Então isso já é a realidade de vocês podem ter ou não desenvolvido em outras linguagens, podem ter usado o Delphi para fazer um mix, né? Eu compilei para Linux, eu compilei um executável para Mac, eu gerei um mobile e eu fiz o meu desktop grandão lá, mas eu tenho um pedaço da minha empresa que roda no site, lá no PHP. Então eu tenho todo esse aparato, esse conjunto de tecnologias, tá? Sendo que elas vão ter suas próprias conexões com o banco de dados, né? Elas vão ter conexões com outros tipos de servidores, às vezes até externos ao negócio da minha empresa, né? Talvez de outras empresas, serviços terceiros, enfim, tá? O que eu posso tirar vantagem? Como é que eu posso usar um back-end nesse cenário? Né? Acredito que a maioria das empresas que a gente se enfrentam, tá? Eu posso pegar e centralizar um grupo de regras de negócio em um servidor, tá? Que tipo de regra de negócio? Bom, pessoal, aquelas regras de negócio universais, tá? Aquelas regras de negócio que vão ter uso por todas essas plataformas, tá? Vou dar uns exemplos aqui, mas isso varia muito de acordo com a área de negócio. Mas, por exemplo, login e autenticação, gerenciamento, controle de acesso, versionamento e o gerenciamento de carga. Tá? Então, por exemplo, que usuário acessa o quê, se o usuário pagou ou não, se o cliente pode ou não acessar, todo esse tipo de gestão eu consigo
isolar isso em um back-end único e tirar proveito, tá? E por mais que eu tenha aí uma gama polimórfica de serviços, tá? Eu consigo integrar todos eles em um só back-end, certo? E tirar vantagem, não reimplementar essa regra across, né, por todas as tecnologias, cruzando todas as tecnologias, tá? Então essa seria a minha dica. Já implementei em vários clientes esse tipo de abordagem, certo? Isso poupa bastante o tempo de desenvolvimento, porque vocês não precisam reinventar a roda, né? São regras que são comuns, login, autenticação, o usuário foi, por exemplo, foi excluído, foi demitido, inativado, ele vai ter que perder acesso a todas as plataformas instantaneamente, né? Então tu pode até se escorar num AD, fazer alguma coisa assim, mas tu tendo um back-end teu, tu consegue agregar, pontuar todas essas regras em cima ali e tirar proveito disso, tá? Então, essa seria uma vantagem de tu ter um back-end, de tu centralizar essa regra no servidor. Ah, mas eu uso client-server e eu já tiro proveito disso, porque o meu client-server usa criptografia para fazer a comunicação. Ok, tu pode continuar usando teu client-server para a maior parte das regras, não tem problema, mas pensa nesse ponto de tu poder, ao menos essas regras mais comuns que tu vai ter que usar entre as múltiplas plataformas, tu ter algum back-end para poder aproveitar, tá? Bom, por quê? Tá? Por que eu vou ter essa regra centralizada? Por exemplo, deploy. Tá? Surgiu alguma alteração, alguma melhoria, algum ponto em alguma daquelas regras que a gente pontuou, que podem ser críticas, digamos, licenciamento, né? Como é que tu controla o licenciamento dos seus clientes, ou questão do acesso, tu precisa corrigir ou alterar algo no sentido da regra de negócio. Se tu tem isso num back-end centralizado, é fácil de fazer o deploy, tá? Tu consegue trocar em um lugar e instantaneamente todos os clientes já passaram a ter aquele efeito, tá? A gente fazia isso muito no passado com procedures no banco de dados, né? Acho que muitos fazem ainda, não tem problema em usar, tá? Dá para usar regra no banco, mas se eu tenho uma tecnologia, se eu tenho um servidor de aplicação, eu posso tirar muito mais proveito, né? Eu consigo implementar regras, eu consigo otimizar código, fazer coisas bem mais complexas do que simplesmente uma Store Procedure consegue fazer, tá? Então, eu vou ter essa facilidade de poder atualizar isso bem mais simples, deixar bem mais rápido esse deploy, fazer com que todos os clientes tenham aquela visão de regra de negócio alterada instantaneamente, né? Outra vantagem, então, eu consigo aplicar testes unitários, tá? Então, o meu o meu o meu ESE grandão, tá? Eu tenho um ESE grandão lá, o Sesimbra ali pediu se só para ele que o palestrante tá sem imagem, eu não botei imagem, Sesimbra, eu tirei a câmera, tá? Vou deixar só o foco nos slides ali. Bom, sobre testes unitários, eu tenho o meu executável que não dá para testar unitariamente, tá? Eu tenho aquelas telas, regra nos botões, não tenho como fazer testes unitários, tá? Mas se eu quebrar isso no servidor, certo? Esse servidor pode ser testado, tá? Eu posso modularizar esse servidor, então eu posso ter um ou vários servidores para dividir essa regra de negócio, tá? E eu também posso fazer mocking, né? Eu posso simular pedaços de processos, eu não preciso criar todo o processo para conseguir testar ou acessar determinada funcionalidade, tá? Por exemplo, eu quero fazer um teste do pagamento, eu tenho que gerar todos os itens até pedido, solicitação de compra, enfim, né? Entrando nessa gama de regra de negócio. Se eu tenho um servidor, eu consigo simular, eu mando um objeto de teste vazio aqui que simula esse estado até esse ponto onde eu quero testar, tá? Isso são coisas que normalmente no RP client server ou no RP grandão eu não consigo fazer. Ele todo junto, eu vou ter que passar tela a tela fazendo os processos para conseguir chegar na etapa que eu quero, tá? E se eu tenho um back-end, eu consigo tirar vantagem disso, tá? Então, a ideia básica, né, pessoal, é que eu vou quebrar aquele meu executável grande em pequenas funcionalidades, publicar isso num back-end, tá? E aí, esses pequenos cubinhos, essas pequenas funcionalidades, eu consigo testar unitariamente, certo? Eu consigo garantir elas isoladamente. Coisas que quando eu tenho um executável completo, grandão, eu não consigo fazer, tá? Então, isso seria uma das vantagens. Mesmo que seja um site, enfim, né? Se a regra está toda junto, eu não consigo fazer esses testes. Quebrando nessa arquitetura, eu consigo fazer, tá? Outro ponto, eu consigo ter mais facilidade de implementar novas tecnologias, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer
coleta de informações com IoT, eu quero me integrar com servidor de blockchain, eu quero rodar algumas coisas de inteligência artificial em outras linguagens ou comunicar com alguma API externa. Eu não preciso ir direto na API, né? Os meus clientes podem acessar o meu server, que vai fazer o meio campo entre essa tecnologia externa. Se um dia eu trocar o provedor, tá tudo já implementado, certo? Eu não perco nada do que eu já escrevi, né? Eu só troco o provedor no server e os clientes continuam acessando o mesmo cliente que acessavam antes, tá? Então eu tenho essa facilidade também, tá? Eu posso criar wrappers, como chamam, né? Eu posso criar camadas ali que os meus clientes vão sempre ver o meu servidor do jeito que ele é, tá? E o meu server eu posso fazer enxergar para onde eu interessar no momento, tá? Que o cliente não vai saber, ele vai receber aquele padrão que eu já acordei com ele de entregar as informações, tá? Bom, agora já no RAD Server e o DataSnap, quais são as principais diferenças entre os dois, tá? Bom, o RAD Server ele roda em pacotes, em BPLs, tá? Ao contrário do DataSnap que gera um executável, o RAD Server ele roda dentro do MS, certo? Então eu hospedo o meu BPL no executável do embarcadeiro ou nos serviços lá do embarcadeiro, tá? Então ele não é um executável separado como o DataSnap consegue gerar, tá? Então essa é a primeira grande diferença. O DataSnap eu até, apesar de não aconselhado, posso fazer telas, né? O RAD Server não tem essa funcionalidade. Eu faço um pacote que entrega funções e registra elas para que o MS publique essas funções, tá? Então essa é uma das grandes diferenças. Outro ponto, ele tem facilidade na implementação, tá? O RAD Server ele vem sendo fortemente atualizado pelo embarcadeiro nas últimas versões, certo? Do Delphi. Então eu tenho, por exemplo, ó, pessoal, CRUD sem linhas de código, certo? Então tem exemplo pronto, no final da palestra eu indico ali a URL do Git com todos os exemplos, tá? Porque ia ficar muito maçante ficar trocando aqui a tela. Então só vou listar um dos exemplos aqui, ó. Por exemplo, esse cara aqui, ó, já vai atualizar aí para vocês, ele gera um CRUD, tá? Então o get, o put, o delete, sem uma linha de código, tudo baseado no MS Dataset Research da Embarcadero. Tá? Isso para RAD Server, eu não tenho nada parecido com isso para DataSnap, a não ser que eu faça na mão, tá? Então esse ponto o RAD Server está bem na frente, ele está bem mais avançado, ele recebe bem mais né, melhorias e atualizações do embarcadeiro. Essas seriam as principais diferenças. Então, se fosse pesar por esse lado de tecnologia, eu diria para vocês pesar fortemente RAD Server, se vocês ainda não têm um servidor, um back-end, tá? Eu já tenho um DataSnap. Bom, às vezes é melhor continuar com ele então, tá? Mas se tu tem muita coisa para fazer, certo? Pesa porque essas diferenças aqui são gritantes na quantidade e no custo do desenvolvimento, que, né, sempre é a parte mais cara de desenvolver software, é o custo da mão de obra, né? Comunicação padrão REST, certo? Request por threads, tá? Os dois têm, então os dois são iguais, né? Então, para quem já usou DataSnap é a mesma coisa. REST, os dois comunicam. Se tu usa DataSnap versão 2010, não dá, tá? Ele não aceita REST, né? Mas a versão mais nova aceita. E o RAD Server também, tá? Os dois usam múltiplos threads por request, depois eu falo mais sobre isso, tá? Mas esse comportamento é similar nos dois, tá? Então não é igual ao Node, que é single thread, tá? Eu tenho por default no RAD Server também o mesmo comportamento do DataSnap. Cada nova request gera uma nova thread que vai processar a requisição que está chegando, tá? Então isso é só questão de arquitetura, né? Não muda, não faz grande diferença para quem utiliza, né? Mas só para pontuar essa diferença, tá? Dependências, tá? O RAD Server depende do Interbase para licenciar. Como o Kelver comentou grandemente lá na palestra dele, se tu tem uma licença Enterprise do Delphi, tu já tem uma licença RAD Server integrada, tá? Então, um deploy para produção tu consegue fazer. Agora, se tu quer instalar em cada cliente um RAD Server, tá? Então, cada cliente meu, o supermercado, aquela metalúrgica, vai ter lá dentro o seu servidor, eu vou ter que depender da licença do Interbase, tá? Aí você tem que ver que o embarcadeiro ali, a Aquasoft também pode ajudar na questão do licenciamento, certo? Mas tu vai ter que adquirir uma licença para ele rodar lá. O DataSnap não tem isso, tá? O DataSnap eu gero aquele executável standalone, hospedo no IS, no Apache, do jeito que eu quiser, eu não preciso licenciar de novo, certo? O RAD Server tem essa peculiaridade, tá? Outra diferença é que o RAD Server ele é bem mais aberto a novas tecnologias. Conforme a palestra anterior citou, por exemplo, o Docker, né? O RAD Server tem a facilidade, já tem
todos os links eu boto ali no final, de integrar com Docker, tá? Isso tudo pronto já, documentado pelo embarcadeiro, certo? Coisa que no DataSnap a gente tem que fazer, correr atrás, fazer na mão, tá? E no Hot Server já está pronto. Então, quero integrar com outras tecnologias, OAuth, JWT, o Hot Server vai facilitar essa integração, tá? E o DataSnap, muitas vezes eu vou ter que correr atrás e desenvolver, tá? Bom, agora chegamos na seção dos problemas e nas surpresas de publicação, tá? Então, de novo, vou listar aqui vários dos problemas que clientes meus tiveram, tanto nas consultorias, quanto em e-mails pedindo ajuda, tanto em treinamentos, certo? Então, é um resumão daquilo que vocês têm que cuidar, ou daqueles pontos que normalmente geram problemas e como a gente pode contornar eles, tá? Bom, primeiro, questão dos requests, tá? Usuários começaram a usar, vão fazendo request, 1, 2, 3 requests chegando, chega no Hot Server, certo? Como é que ele vai interpretar isso? Como é que vai funcionar? Ele vai gerar uma thread para cada requisição, certo? Eu já falei isso antes, eu vou falar umas 2, 3 vezes até o final da palestra, tá? Por quê? Porque é um ponto importante a gente estar atento, que cada request gera uma nova thread, tá, pessoal? E eu tenho que saber programar um multithread para ele funcionar direito, senão eu vou ter muitos problemas lá usando minha aplicação, tá? Então eu tenho que ter esse ponto em mente, que cada request rodando vai ser uma thread isolada, tá? Teste de carga, pessoal, se preocupem com isso, utilizem isso na hora de desenvolver, tá? O que seria um teste de carga? Seria eu estressar a minha aplicação, seria eu posso ir bem a fundo nesse conceito, né? Testar quantidade de usuários simultâneos, quantidade de arquivo, de processamento, de memória. Eu não diria para ir tão a fundo, tá? Mas no mínimo, um servidor de back-end, vocês têm que testar usuários simultâneos, tá? Principalmente por causa do ponto anterior da questão das threads, tá? Então, assim, o desenvolvedor desenvolve, tá tudo funcionando perfeito, quando vai publicar, o negócio simplesmente não acontece. Por quê? Porque o desenvolvedor desenvolveu todo o processo single thread. Quando ele jogou em produção, era múltiplos usuários simultâneos acessando, o negócio simplesmente não funcionava direito, tá? Então, façam isso, tá? Testem. Como é que eu testo a carga, John? Bom, tu tem ferramentas para fazer isso, tá? Tem ferramentas para teste de carga. Depois a gente pode ver se o Ranorex faz isso, eu não tenho certeza, tá? Mas se não tem outras ferramentas, tem ferramentas free. E no link que eu vou botar para vocês do GitHub, tem um exemplo que eu faço na mão, tá? Um bem simplesinho, faço com os alunos em aula e tal, para explicar o conceito, mas a gente constrói na mão, que também é uma possibilidade, tá? Claro que não vai ser completo, né? Mas vocês têm que testar, tá? Não deixem, não publiquem um servidor em produção sem testar usuários simultâneos, certo? Parece simples a dica, mas isso salva vidas. Eu já vi muitos projetos com problema nesse setor, tá? Logs. Pense assim, pessoal, a maioria o Anderson pediu aqui, já respondo ali, Anderson, tá? A maioria dos executáveis rodando vai estar rodando em máquinas de clientes, o servidor não vai ser a máquina de vocês que vai estar hospedando o servidor de aplicação. Então, se foquem em ter um log de qualidade, certo? Tem também exemplo pronto, eu boto ali o link no Git, tem tudo isso, tá? Tem exemplo pronto de como criar um log multithread, tá? Para vocês anexarem no Hot Server ou no DataSnap. Tá? A técnica é a mesma, tem até uma palestra eu e do Maico falando sobre isso, depois eu boto o link mando o link do YouTube para vocês também, tá? Mas se foquem em ter uma boa estrutura de logs, porque vocês não vão estar no ambiente de produção na máquina de vocês. Os bugs que acontecerem vão acontecer longe da máquina de vocês. Então vocês precisam ter ferramentas para ajudar vocês a identificar rapidamente o que está acontecendo, tá? Então vocês já terem preparado uma estrutura legal de log facilita bastante, tá bom? Tá? Outra coisa é, para ambientes mais complexos, eu sugiro vocês fazer snipe de rede, tá? Para conseguir entender o que está trafegando. Então, estou comunicando com uma API, está muito difícil, ou um cliente externo está dizendo que não está funcionando a minha API. Cara, usa um snipe de rede para ver como é que os pacotes deles estão chegando e como os teus estão sendo enviados. Isso facilita bastante entender que às vezes é conflito de header, às vezes é conflito de Unicode, de codificação de pacote. Então, o Wireshark é free, né? É uma dica que eu dou e que é fácil de usar, instalar e acompanhar, certo? Então, se vocês se depararem com esse tipo de situação,
pega ele, instala ele, é bem simples de configurar, vocês só precisam ser administrador da máquina e acabou, tá? Já dá para ver ali todos os pacotes trafegando, ele tem versão para Linux e para Windows, tá? Então fica bem tranquilo de monitorar, tá? Vou dar uma acelerada só por causa do tempo, tá bom? Criptografia, pessoal, se importem, tá? Vocês vão estar com dados externos quando vocês botar um servidor de aplicação, mesmo que seja numa rede interna. Eu já tive diversos clientes com infecção interna de vírus, tá? E se não fosse criptografadas as informações entre os clientes e o server, a rede interna ia vazar as informações, às vezes sigilosas, críticas, certo? Então, cuidado, tá? Usem criptografia, SSL, né, ou HTTPS, né, com a junção, né, dos dois, ou se não vão optar por HTTPS, vai ter que ser algo mais rápido, um MQTT ou mesmo um socket da vida, tudo bem. Então usem criptografia própria, tá? Tem várias rotinas também, tem exemplo lá no GitHub de como fazer criptografia com Delphi, certo? Mas não deixem sem criptografar, tá? Hoje em dia, né, 2020, a gente não pode mais, tem o LGPD chegando aí para forçar isso também, tá? Então não entreguem isso, tá? Isso é considerado, eu vou dizer assim, amador, tá? Desculpem o termo, mas é considerado amador a gente publicar um serviço sem se importar nada com criptografia, tá? De novo, né? Pode nunca dar problema, mas o dia que der pode ser irreparável o dano, certo? Eu tive clientes com danos sérios por causa disso. Eu tive clientes que tiveram que desligar a chave, desligar 1000 CPUs instantaneamente, né? Por corte de energia, para não ter danificação por causa da falta de criptografia na comunicação, tá? Então, cuidado, são pontos bem críticos, tá? Então, não deixem passar, levem a sério essa parte da comunicação, tá? Por favor. Outro ponto, pessoal, são os gargalos, tá? Imaginem que, como tem um server que vai ter que estar atendendo a vários usuários simultâneos, eu vou ter pontos onde esse server vai engargalar, ele não vai dar conta de responder todo mundo junto, tá? O que normalmente é gargalo? Rede, tá? A rede não aguenta, o servidor não está bem localizado, eu botei muita informação para ele despachar para os clientes, tá? Eu tenho que controlar isso, tá? Os processamentos que eu boto nesse servidor, já falo mais sobre esse ponto, tá? E o último ponto é manipulação e geração de arquivos, certo? Então tomem cuidado, são pontos que geram gargalos no servidor e notem, toda vez que o servidor está trancado com algum request, ele deixa de atender alguém, tá? Aquela capacidade de processamento que vocês estão exigindo dele naquele momento vai fazer com que outros usuários esperem mais. Então, é diferente da gente fazer lá a nossa aplicação desktop, onde a gente podia tocar tudo na tela, que ela ia fazer e dane-se, a máquina do cliente ali, ele resolve. Tá? No server a gente tem que pensar, a gente tem vários usuários simultâneos e a gente trancar o server é dizer que os outros usuários não vão ter processamento, isso é péssimo, tá? Porque pode fazer o sistema dar a impressão que caiu ou que não está respondendo, tá? Pessoal, tá? Cuidado que assim, ó, processamentos pesados, eu tenho uma geração de arquivo grande, um cálculo gigantesco, tá? Mudem a mentalidade, não dá para fazer que nem eu fazia lá no desktop, de cuspir todo aquele processamento ali, tá? Cria um agendamento e executa isso em paralelo em um outro servidor, tá? Essas próprias tecnologias, RAD Server, os servidores, né, o DataSnap, eles não são feitos, o próprio embarcadeiro indica, para fazer mega processamentos, tá? Vou dar um exemplo, eu tenho uma machine learning para treinar aqui. Eu não vou treinar ela nesse DataSnap, tá? Eu vou treinar em outros ambientes, porque senão eu posso travar meus clientes enquanto ele está fazendo esse treinamento, tá? Então, separem isso, rodem em outros serviços, mas não no que está respondendo às requisições dos clientes, tá? De novo, parece uma dica simples, mas é simples também de implementar estruturalmente, mas dá uma diferença de ganho absurda, certo? Overhead de acesso a disco no server, então é a questão de, por exemplo, carrega o arquivo INI do disco. Ok, show de bola. Carrega o segundo, ok, show de bola. Mas quando eu tenho 200 usuários simultâneos acessando, tá? 1000 usuários simultâneos, eu vou ter esse problema, tá? Então, não façam isso, tá? Tem técnicas para a gente contornar isso, certo? Mas não deixem o server manipulando demais arquivos no disco rígido. Tá? Lembrem que se ele vai fazer isso para um usuário, ele vai fazer para 200, 300, e se vai ser simultaneamente ok, acesso a disco, é multithread no Windows 10, no Windows em si, né? Mas mesmo assim eu vou ter que carregar aquele arquivo as 1000 vezes no cache. Isso não pode, e eu já vi quantas vezes isso em clientes, tá, pessoal? Então evitem isso, procurem, se vocês têm algo assim, não usem.
usem Cache, tá? Cache tem vários partners para tu seguir, tá? Tem várias técnicas de fazer, então dá para até escolher, certo? Carrega uma vez o cache, se o arquivo mudar, se mudar o hash do arquivo, vocês atualizam, não tem problema, tá? Isso até para informações no banco dá para utilizar, mas principalmente para arquivos de configuração, arquivos locais, enfim, parametrizações, não façam isso na parte do server, tá? Façam cache, uma vez carrega, usa singleton, aside, o que vocês preferirem, mas utilizem, tá bom? Tá. Paradas, né? Então, ou o server para ou ele dá crash, né? O crash é o mais comum, ele cai de vez, tá? 99% que é mau uso das threads, tá, pessoal? Então, eu já fiz palestra no passado sobre threads, tem palestra tu também sobre threads, tá? Podem buscar, mas cuidado com as paradas e crash, 90% delas ou é gargalo de processamento, né? Ou é má manipulação de threads, tá? Então, cuidado, é difícil de depurar se tem problema nas threads, tá? Então, vocês têm que olhar o código mesmo, não é tão simples de resolver problema de threads, tá? Uma das soluções para isso é, eu já tenho muita coisa escrita, não vou conseguir resolver, em vez de jogar o teu projetinho standalone lá para o cliente, né, o teu executávelzinho, para hospedar ele num servidor de aplicação, tá? A própria Embarcadero atenta que melhora mais de 40% a performance de tu hospedar um DataSnap ou um RAD Server no Yes ou no Apache, certo? Então, além de tu ter esse ganho de performance, eles vão fazer a gestão. Se por acaso teu server cair ou parar, eles vão restartar para ti, tá? Então, aí tu não precisa ficar se preocupando com isso. Mas vou deixar aquele bug lá? Bom, se já está rodando, se é muito grande, se tu não consegue resolver no momento, tá? É melhor tu não deixar o teu cliente parado com esse problema do que, né, tu parar tudo para resolver. Então, ao menos bota nesses caras o teu serviço que eles vão manter ele rodando, certo? E depois tu tem o tempo aí, a tua calma, para resolver esse tipo de problema, tá bom? Certo? Cloud, bom, uma vez que eu já tenho ele hospedado no IS, eu posso botar num cloud. Se eu tenho um servidor back-end, eu consigo mais facilmente, né, como teve a palestra ali, sem uma linha de código, jogar isso para uma nuvem ou separar para algum lugar para hospedar, tá? Então, eu ter um back-end facilita o processo de cloud também, tá? Se a minha comunicação com o banco de dados não é criptografada, com o meu server eu consigo fazer isso, tá? Então, é uma facilidade também de eu ter, é usar, né, um servidor back-end para fazer essa publicação para a cloud, tá? Isso também vai permitir escalabilidade, certo, pessoal? Porque se eu tenho hoje 200 usuários simultâneos, daqui a pouco eu vou ter que ter 1.000, 2.000, 3.000, tá? Se eu tenho client server, é difícil de escalar isso, tá? E se eu tenho um back-end, é bem mais simples, né? A gente já viu aí, não vou citar todas as vantagens da escalabilidade de ter um back-end, né? Mas cria um novo nó, publica uma nova VM e está lá no ar, tá? Microserviços, tá? Então é outro ponto, eu consigo separar e quebrar, em vez de ter um monolito só, eu consigo quebrar em diferentes processos e esses processos escalar separadamente, tá? Então, por exemplo, eu tenho o serviço de login vai ser acessado por 10.000 usuários, o serviço de controle de acesso só por 2.000, eu posso escalar, eu posso hospedar esses serviços em performance em servidores diferentes, certo? Eu consigo fazer isso se eu tenho um back-end bem separado, eu não consigo fazer isso se eu tenho um executável único, tá? E a última dica nesse ponto seria mais testes, tá, pessoal? Testem, testem e testem, tá? Porque, de novo, muitas vezes garantir o processamento não quer dizer que eu não vou ter grandes falhas na hora de publicar por causa de connections, por causa de transactions e por causa de timeout de request, tá? Esses problemas são gerados por aquilo que eu falei antes, questão de má gestão de threads, questão de processamento muito pesado lá do servidor, ou questão de manipulação grande de arquivos por parte do servidor, tá? Então, façam testes nesse sentido para evitar esse tipo de surpresa na hora de publicar o seu back-end, tá? Aí vamos para as técnicas de deploy, tá? Só cuidado, né? Criei um back-end, show de bola, toda a minha empresa agora está dependendo desse back-end, 5.000 usuários conectados, que legal. Bom, o que vai mudar? Pessoal, o lugar de onde vai ser feito o deploy,
tá? Então agora tem que ter mais cuidado, porque é diferente de eu ter um client server que pode ser feito release candidate, pode ser publicado, né, parcialmente. Eu até posso implementar esse tipo de release candidate no server, mas dá muito mais trabalho, tá? Então o que eu tenho que fazer? Tem que garantir que quando subir o server ele tá ok, tá? Então, porque senão eu vou afetar imediatamente todos esses usuários, tá? Então agora seria, né, o ponto negativo, né, a contraproposta. Porque uma vez que eu botei esses 5.000 usuários nesse serviço, se esse serviço cair, os 5.000 usuários vão ficar indisponíveis. Se um bug for publicado nesse serviço, os 5.000 usuários vão ter acesso a esse bug. Tá? Isso muitas vezes, de novo, é crítico, não pode acontecer. Ou a gente tem que ter outras técnicas, né? Que seriam automatização para evitar alguma falha disso. Tá? Então, tentem automatizar até onde der. Ter um script de rollback, tá? Se preparem para o rollback, porque pode ser necessário, uma vez que vocês têm um back-end agora, vocês têm muitos usuários, e muitas vezes os cenários de teste de vocês não vão conseguir implementar tudo isso, tá? Então se preparem para o script de rollback e de bug fix, né? O rollback seria cancelar a publicação, né? E o bug fix é aquele que, nossa, isso aqui tem que entrar agora, porque senão vai, né, vai acertar o ventilador o negócio. Então, não dá, tá? Então se preparem já com scripts para isso. Muitas vezes dá para fazer em ferramentas, né? Como o Jenkins, por exemplo, tá? Já vai carregar aí. Mas também pode ser só processo interno de vocês, né? Vocês mesmos tendo um processo ali, vocês já conseguem contornar esse tipo de situação, mas não deixem para o servidor estar rodando e vocês descobrirem. De novo, pensa, mas como assim, John? O que está falando isso? Mas a quantidade de consultorias, né? E clientes que eu atendo que estão nessa, né, que chamam quando isso aconteceu, é bem assustadora, tá? Então se preparem com esses pontos antes para não ter esse tipo de surpresa depois, tá bom? Beleza, meus queridos? Bom, quase me passei na hora ali. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Desculpem a falação rápida ali, mas eram vários pontos, né, para contemplar. Aqui está o link de avaliação. Kelver também já botou ali no chat, né, Kelver? Isso aí, cara, já tá ali fixo no primeira mensagem do chat aí, tá fixo o link de avaliação. Tá, então tem aí essas duas opções. Também podem acessar nesse outro slide aqui. Tem aqui os exemplos que eu falei, tá? Então tá o diretório geral ali dos exemplos, tá? E se precisar, o nome da palestra é Publicando Seu Backend em Delphi, do John Lai. Eu pedi no chat ali, eu vi o último, tá? Se precisar algum exemplo específico, tá? Pode me questionar no e-mail ali, que eu providencio ou procuro na lista ali de exemplos. Eu sei que são vários lá, mas a gente dá uma procurada daí, tá? Show de bola, John, muito boa apresentação, parabéns aí, cara. Eu fui anotando aqui algumas dúvidas enquanto, né, você falava, e temos uns minutinhos aí antes de ir lá para o palco para encerrar. Vamos deixar aqui, ó. Tivemos duas perguntas, uma do Ricardo e outra do Anderson, relacionada a licenciamento. O Ricardo perguntou se eu preciso de uma licença de Interbase e um RAD server para colocar no ar. E o Ricardo perguntou com relação ao Docker, como ficaria o licenciamento. Tá, com relação à licença exatamente, tá? Até onde eu sei, tá? Isso a gente pode confirmar com o embarcadeiro, né, Kelver? Mas até onde eu sei, isso eu pesquisei antes da palestra ainda, a licença é atrelada, tá? Então, junto com o RAD Server, eu tenho a licença do Interbase, né? Então, eu compro a licença do Interbase e ele me libera o RAD Server, tá? Mas isso é melhor confirmar lá com o setor comercial, qualquer coisa, chama a Luciane ali da Aqua também, ela pode auxiliar vocês nisso, tá? Mas, a princípio, é assim que eu sei que funciona, tá? Com questão ao Isso Docker, mesmo, cara. tu vai ter. Desculpa, com questão ao Docker, tu não vai ter um custo adicional por usar o Docker, né? O Docker é free, nem o RAD Server para o Docker. Tu só vai precisar, na máquina que tu subir ele, ter a licença do RAD Server também, tá? Mas tu vai poder usar o Docker lá tranquilo, né? De igual forma. Perfeitamente, cara. Só reforçando, a licença do RAD Server é o Interbase, tá? O RAD Server funciona se ele tiver um Interbase registrado. Ele cria um banco de dados próprio para ele armazenar o Analytics, etc. Então, ele é a licença do RAD Server, tá bom? E aí, com relação ao Docker, é como o John comentou. E aí o Sandro comentou sobre hospedagem de aplicações RAD Server e DataSnap. Disse que é um pouco difícil encontrar e perguntou se você tem alguma recomendação de hospedagem barata para usar, por exemplo, para desenvolvimento. Para desenvolvimento, hospedagem, não teria nenhum. Assim, normalmente os meus clientes ou usam
local web ou Amazon, tá? Assim, se botar dois nomes, né? O da Embarcadero acho que não existe mais, né, Kelver? Tinha um Não, serviço de não tem nada hospedagem. para hospedagem, não. Não tem Assim, o mais, que né? eu recomendaria, né, até te Não, vai lá, interrompendo, vai lá. mas tentando complementar, basicamente você precisa procurar uma hospedagem que suporte Internet Information Service, né, o IS ou Apache. E aí você compila o seu Exato. executável para Apache ou para IS e põe nessa hospedagem. Teoricamente, qualquer hospedagem que suporte isso, você vai conseguir fazer o deploy. Exatamente. Aí deixa eu pegar aqui agora a próxima pergunta. Você tem algum exemplo de código onde uma única conexão e outro transformado em thread? Talvez se dá para dividir a conexão em threads, eu não sei, não entendi muito bem, mas é assim que está escrito. Uhum. Você recomendaria essa divisão de pegar uma conexão e dividir entre as threads? Uma conexão. Olha, dá para fazer, mas tu tem o pool já do FireDAC, por exemplo, nativo, tá? Então, por que tu vai fazer na mão a redivisão dessas conexões, né? Então, eu usaria o nativo e não me preocuparia com isso, tá? Mas, se tu precisar, pode fazer, dá para fazer, tá? Só que tu vai ter que ter um baita trabalho para sincronizar entre todas as threads requests, né? Ainda mais se tu tem um sistema grande, né? Exato, entra naquele lance do gargalo que você comentou, né? Vai gerar uma Exato. fila ali, porque todo mundo vai disputar essa conexão. Show. Temos mais um minutinho aqui. Ó. O Ricardo perguntou também se é possível usar JWT, JSON Web Tokens, com RAD Server. Cara, eu já ouvi sobre, né, Kelvin, acho que não sei se tu já ouviu também, eu já ouvi sobre. Eu não usei com o RAD Server, eu usei com DataSnap e eu usei com outras linguagens, né? Mas teria que validar com o RAD Server ainda se dá para usar. Mas tá nos to-dos aí para eu resolver essa dúvida aí mais para frente. Legal. Completando, sim, é possível. O RAD Server nativamente ele suporta o modelo de autenticação por usuário e senha e ele te gera um ID para você fazer essa validação, né? Então, o mecanismo que ele tem nativo de autenticação é o Basic Authentication, né? Que é o comum em qualquer tipo de serviço. E o JWT você consegue implementar, mas aí você tem que fazer em cada chamada seu, né? Cada endpoint, você teria que fazer a checagem desse JWT. Tá? Mas é possível fazer sim. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui, cara. Uma olhadinha aqui. O Anderson comentou sobre o Code Site, né, para ajudar a fazer log. Também não sei se Uhum. quer comentar alguma coisa sobre. Não, ajuda bastante, vinha junto, né? O XZ2 vinha junto, agora deixou de vir, mas é uma boa. Isso aqui é pago, né? A ferramenta, então tem só esse detalhe, Legal. né? É isso aí. E o Alberto aqui colocou se é melhor fazer um serviço, um aplicativo dev com muitos endpoints ou vários motivo, tamanho dos apps no servidor. Não sei se você quer comentar algo sobre. Bem rapidinho, assim, Alberto, eu não diria por tamanho dos executáveis, tá? Eu diria mais por separação de regra de negócio, tá? Então, por exemplo, eu tenho aquilo que eu comentei, eu tenho algum serviço que vai escalar, que 10 mil usuários vão usar, e outro que só dois, eu posso hospedar isso em máquinas diferentes, com um perfil de acesso diferente, né? Então, isso me levaria a dividir os executáveis, não em si o tamanho deles. Fantástico, John. Cara, deu nosso horário. Muito obrigado pela tua apresentação, foi muito legal. Eu que Parabéns aí agradeço. mais uma vez.